Salmo de número 3. Diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Alguns debocham, alguns escarnecem, outros tentam fazer de maneira que perdemos, que somos derrotados, que fomos fracassados, que fracassamos. Mas no final, quem confia no Senhor dá a volta por cima e tem a vitória. Uma das táticas do diabo é debochar da nossa fé, é escarnecer de nós. É verdade. Até, às vezes, irmãos da igreja. Diz assim: você é daquela igreja que fica, sai capeta, sai demônio, sai capeta. Aquela que abençoa a aguinha. Mas Jesus um dia cuspiu no chão, fez uma lama, passou nas vistas do cego e disse para o cego: vai e lava-te no sangue do Senhor. O cego foi e voltou enxergando. Olha que coisa bonita. Então não fique com vergonha, mesmo que as pessoas estão debochando. Neemias é um pouco antes do livro de Salmos. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, e antes de Esther é Neemias, capítulo 4, o inimigo debochado. Diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu, zombaria mesmo, dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. É uma tática do diabo, debochar, escarnecer, para quê? Para nos enfraquecer, nos intimidar, nos amedrontar. Neemias não, o que Neemias fez? Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados. Fez uma oração, a mesma coisa. O filho dela está indo na igreja? Mas no primeiro convite ele vai beber de novo. Na primeira oportunidade ele vai fazer coisa errada de novo. E aí você se intimida. Não, fica afim, fica na oração. Ainda que alguém está debochando, como eu falei, ele está crendo nesse negócio de beber aguinha, que com a aguinha ele vai ser curado? Não, é com Jesus que ele é curado. Não ligue para as pessoas, continue na sua fé. O Neemias continuou, e no capítulo 6 diz assim, capítulo 6, sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto do nosso inimigo, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma. O inimigo vai ver isso. Uma hora ele vai ouvir que você está no altar de Deus, você está na presença de Deus, que agora você tem comunhão com Deus, agora o seu filho não tem comunhão, agora a sua filha tem comunhão, seu marido tem comunhão, sua mulher tem comunhão, que agora realmente você já tem o diagnóstico que você foi curado, agora você já está caminhando, agora você já está livre da quimioterapia, talvez da radioterapia, do tratamento. No começo debochou de você, mas você permaneceu. Faça como o Neemias, ore, vá, busque a Deus e não deixe o inimigo te intimidar de maneira alguma. Outra tática do diabo é aqui em 1 Samuel, capítulo 17, ainda debochando. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Aquela luta do Davi e o Golias. Quando Golias viu o Davi, ele desdenhou do Davi e zombou do Davi. Veja o que ele falou a respeito de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Diz: o filisteu também veio e vinha chegando a Davi. E o que ele capítulo 41, isso, versículo 41, está certo. Ele diz assim, e adiante dele, e olhando o filisteu, 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Não, Davi não era feminino, não. Era apenas um aparente garoto mesmo, era um menino, um homem em formação ainda. Quando ele viu aquilo, olha o que ele vai dizer aqui, versículo 43, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, algum cachorro, para tu vires a mim com paus? Ele desdenhando, um garoto, mandaram um garoto lutar comigo, com um pedaço de pau, com pedras na mão? Que isso, eu sou algum cachorro? Desdenhando para o Davi se intimidar.
Mas aí ele fez ainda, e amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ele zomba e intimida. Primeiro zombou, depois tentou intimidar. O inimigo usa comigo, usa com você também. Ele então vai, entenda bem, tenta zombar de nós, escarnecer de nós, dizendo que não temos força para lutar contra ele, somos fracos, e não sei mais o que, e daqui a pouco vem, entenda bem, a ameaça. O caso aí é sério. Atrás daquela doença tem um demônio, atrás daquela doença tem uma obra de macumba, tem uma obra de feitiçaria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temos que nos intimidar, temos que fazer como Davi, não nos intimidar de maneira alguma. Disse mais o filisteu: tu vens a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ô demônio, eu vou contra você em nome de Jesus. Você vem com esse câncer, você vem com esse Covid, você vem, entenda bem, com essa situação, com essa ameaça. Eu estou contra você em nome de Jesus. E nós sabemos quem foi o vencedor. Quem ri por último, ri melhor. Mas aí vamos mais. Êxodo capítulo 7. Uma outra tática do diabo é dizer que o que acontece com você não é milagre, não. O que acontece com você é um truquezinho, entenda? É umas coisas que os pastores fazem para enganar, é uma lavagem cerebral, que logo, logo vai mudar isso aí. Êxodo, capítulo 7, versículo 10. Êxodo 10, 7, capítulo 7, versículo 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, os mágicos, né? E os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. O pessoal está aqui fazer um truque aqui perto de mim. Olha só, chama os magos, chame os encantadores, chama aqui os sábios do Egito. Pessoal, mostre para eles que isso aí é um truque que vocês também fazem, e fizeram. O diabo tenta nos intimidar. Porque o que acontece conosco não é milagre, não. O que acontece conosco é um truque. Quantas vezes a pessoa parou, ele não bebe mais não? Não. Foi um milagre, aquele homem era um pinguço. Isso é uma lavagem cerebral. Depois vai ter uma recaída e volta tudo ao normal. Eles não creem em milagre. Eles não creem, mas, porém, todavia, contudo, o que diz aqui agora? Aí diz a vez assim: então Moisés e Arão, tudo bem, fizeram cana, porque cada um lançou sua vara e tornasse em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Quem ri por último ri melhor. Todas as varas deles, todas as outras cobras foram engolidas pela serpente que era da vara de Arão. Meu irmão, esse é o poder de Deus conosco. Nós temos que ficar firmes na fé, firmes no propósito mesmo. Agora, outra coisa, quantas vezes isso aparece comigo, com você? O diabo diz: se você é de Deus mesmo, por que isso está acontecendo com você? Já passou por isso? Se você é de Deus, por que isso aconteceu com você? E eles não sabem que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até a morte. Aqui era Jesus morrendo. Jesus na cruz, que você vai ver agora, Mateus 27, 39. Mateus 27, 39. Quantas vezes, se você é de Deus, o que acontece com você? Você já passou por isso? Quando você passa por uma luta, quando você passa por uma adversidade, quando você passa por uma provação. Meu irmãozinho, olha aqui, Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, de Jesus, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Você disse que fazia tantas coisas, que o templo você reconstruía em 3 dias, entende? Agora salva a ti mesmo. E a zombaria continuou. Jesus morreu, mas nós sabemos que ele ressuscitou. E às vezes a pessoa debocha. Quando perdemos alguém, o que aconteceu? Mas todas as coisas couberam até a morte. O corpo é destruído e o espírito é salvo para o dia do Senhor.
E as pessoas não entendem. Quando passamos por uma luta, passamos por uma adversidade, você é de Deus, está com essa doença agora. Você está de Deus, está com essa enfermidade. Mas aí você clama o poder de Deus, você invoca o poder de Deus e usa o poder de Deus e aquilo acaba completamente. Então estamos vendo que o inimigo tem várias táticas. Debocha, tenta dizer que não é milagre que acontece na nossa vida. Estamos vendo agora que tenta nos intimidar, dizendo, se você é de Deus, por que isso acontece com você? Você fica firme na fé e no final você tem a vitória. Então não desista. Agora vamos para um ponto muito importante. E se você está dando motivos para isso, para lhe debochar de você mesmo, como Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 20. Sansão entrou lá em Gaza, se prostituiu, não devia fazer o que ele fez. E a Bíblia Sagrada nos conta então que ele se afeiçoou de Dalila, que era a mensageira do inimigo. A Dalila parecia a mulher da vida dele, era a mulher da morte dele. Quando o diabo não consegue, entenda, com você, ele tenta fazer alguma coisa para você tropeçar. A Bíblia fala da doutrina de Balaão, que colocou, entenda, mulheres bonitas, sensuais, dos moabitas, para dançarem e atraírem os filhos de Israel. Eles entraram naquela armadilha, comeram das coisas sacrificadas aos ídolos, se contaminaram e morreram muitos. E a Bíblia fala que isso é a doutrina de Balaão. Aqui nós vemos os filisteus usando esse tipo de doutrina. Colocaram uma mulher muito bonita, entenda, para atrair o Sansão. E o Sansão caiu. Ela ficou atormentando o Sansão até que ele abriu o coração. 1 Samuel 16, 20. Então, Samuel, eu que estava lendo Samuel aqui, desculpe, Juízes, tá? Juízes capítulo 16, versículo 20. Não ia chegar nunca ao Sansão, né? Sansão já tinha passado. Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Cuidado, cristão. Os antigos diziam, quem brinca com fogo, se queima. Os antigos diziam isso. Tem gente brincando com o pecado. Até que uma hora você vai ver que você não tem mais comunhão com Deus. Fica com zoaria, fica com chocarrice, fica com brincadeirinha, com o pecado, com palavras, às vezes são piadas indecentes, imorais. Aquele cara é crentão demais. Cuidado. Vai ter uma hora que você vai procurar a força de Deus, não vai encontrar, irmão. Tem uma hora que você vai ser envergonhado, e tem muita gente sendo envergonhada. E Sansão pensou que ainda tinha aquela força, e não tinha mais. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Isso aqui é o sinal da misericórdia. É sinal que a vida de Deus ainda estava nele. A mesma coisa, mesmo que você tenha dado motivos, e o inimigo está zombando de você, está escarnecendo de você. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. E para se alegrar diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. O diabo está rindo, né? Debochando de tudo. Mas se você deu motivo para aquilo está acontecendo com você, o que você tem que fazer? Então Sansão disse ao moço, que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim,
E esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Quem ri por último, melhor. Mas nós não temos o ministério da morte. Nós não temos que matar ninguém, mas nós temos que envergonhar o diabo. Como é que você vai? Errou, tem que se arrepender. Tem que pedir: Deus, mais uma vez, tem misericórdia de mim. E Ele tem. A misericórdia do Senhor não tem fim. Eu comecei o culto falando do AP, amor e poder. É Ele quem sara, que perdoa primeiro. Ele perdoa todas as suas iniquidades. É o amor dele. Meu irmão, pode clamar por esse amor. Ele não mudou, não. Ele está à sua disposição. Se você tem dado motivos ao diabo para zombar de você, não só pelo pecado, por falta de consagração, falta de oração, você não busca a Deus, você não se envolve com Deus, você não busca o Senhor, você não clama a Deus, que você não tem vida no altar. Para muita gente, o seu Deus é o gênio da lâmpada. O que é o gênio da lâmpada? É aquela lenda, que isso nem ficção, isso é lenda, entenda? Que tem um ser com muitos poderes, está dentro de uma garrafa, dentro de uma lâmpada, que esfregada a lâmpada, ele sai e satisfaz os desejos da pessoa. Não, ele não é o gênio da lâmpada. Ele é Deus, meu irmão, que tem que ser adorado. Ele é Deus, nós temos que respeitá-lo, nós temos que acreditar nele de todo o coração. Mas, se você tem dado motivos, clame a Deus. Fale com Deus, busque ao Senhor. Deus, eu preciso da tua misericórdia. Deus, o inimigo tem zombado de mim. Você pode ter certeza que você vai dar a volta por cima. Qual é a nossa mensagem? Quem ri por último ri melhor. Quem busca a Deus, quem busca ao Senhor. Entende? Se não deu motivos, como Neemias não deu motivos, como Davi não deu motivos, então você não se intimide, não. Se também como Jesus, que estava passando, enfrentando a morte, as pessoas falam: se é de Deus, por que aconteceu isso com você? Acontece. No mundo tereis aflições, mas nós vamos dar a volta por cima. Entenda? E muito mais ainda será aquele grande dia do Senhor, quando Ele colocará uns à direita e outros à esquerda. E você então vai rir por último. Você vai ver como foi bom confiar no amor, confiar no poder de Deus. Amém?